fazendo o estudo aí dos 10 mandamentos, né? Bom, parece um, tipo, um tema meio que, não que bobo, mas simples, né? Mas, na verdade, ele é um pouco mais complexo do que a gente pensa. É importante que, nesse momento, a gente tente separar bastante questões doutrinárias, questões de religião, esquecer isso, né? Porque isso não é mais importante. Na verdade, isso não é nada importante, né? E sim tentar entender a essência de cada mandamento, porque ele diz quem é Deus, que é o mais importante a gente saber. Vocês estão dando para me escutar direitinho, não? Sim. Você falou alguma coisa, Vitória? Não, desculpa. Ah, não, beleza. Então, assim, antes de nós entrarmos no primeiro mandamento, propriamente dito, ontem eu passei aquele livro, que daí depois, eu acho que algumas pessoas leram algum trecho dele. Eu achei aquele livro, eu achei aquele livro muito bom. Na verdade, eu já o li algumas vezes, principalmente toda vez que a gente começa a ler um livro, a gente vê aquele começo, né? Então, aquela introdução, principalmente, é uma introdução que eu acho muito forte. Eu não sei o que vocês acharam de tudo que está sendo dito ali, mas é bem bacana. Então, se a gente conseguir semanalmente, a cada encontro, até finalizar os 10 mandamentos, dando uma lidinha no capítulo por capítulo, a gente vai ver quão enriquecedor é para nossa caminhada junto aqui nos estudos, tá? Eu acho que a gente pode seguir aquela temática que a gente adotava anteriormente, que é de cada um ler um versículo. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser? Sim. Beleza. Para iniciar, primeiro, eu vou falando aqui, tá? Jocasta, você pode abrir para gente em Provérbios 4, versículo 7? Lê para gente? Provérbios 4, versículo 7. Peraí, gente, que eu tô pelo computador. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Tá, então, o que está dizendo aí é que o conhecimento, a sabedoria, ela é o que mais importa na nossa vida. O maior bem que a gente vai ter nessa vida, independente que seja, não é riqueza, não é nada, é a sabedoria que a gente adquire, né? E, claro, sabedoria de boas fontes, certo? Alguém pode abrir para a gente aí Marcos, capítulo 4, versículo 11 a 13? Vai indicando aí, Rodney. Tá. Ô, Norma, você pode ler para a gente? Sim. 4. Versículo 11 a 13. Tá. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Tá certo? Tá certo, é isso aí. É. Na verdade, quem está falando Ô, isso aí é gente, Jesus. só um minuto só, por favor. Vamos perguntar para todo mundo se achou o versículo para todo mundo Tá. acompanhar, tá ok? Antes de ler. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Todo mundo achou aí, não? É do 11 ao 13, eu acho que ela não tinha visto tudo também. Marcos 4, do 11 ao 13. Ninguém mais. Todo mundo capite aí, pegou? Sim. Ô, Norminha, você pode ler para a gente de novo? Posso. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo
se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então ele lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Tá, seguinte, aí é Jesus dizendo, né? Aí é Jesus falando ali, tendo uma conversa com os discípulos e tal. Gente, se a gente perceber que todo mundo lê a mesma Bíblia, né? Todo mundo cristão lê a mesma Bíblia. Só que tem gente que lê muita coisa e não enxerga. Então, o que a gente tem que pedir nesse momento, e até na oração eu falei, é a orientação do Espírito Santo, para que a sabedoria que a gente possa ter seja uma sabedoria verdadeira, uma sabedoria pura, para que a gente possa ver e enxergue, para que a gente possa ouvir e realmente escute, né? Por que eu estou dizendo isso? Essa semana eu estava fazendo um curso, e daí uma das questões do curso lá falou em ativação reticular. Eu nunca tinha eu não conhecia essa expressão, mas ativação reticular é o seguinte: o cara deu até um exemplo. Sabe quando você vai comprar um carro? Quando você olha um carro para ver de repente, assim, ou não, vou falar melhor. Você vai ganhar um carro, você vai ganhar um carro X. É impressionante. Parece que na rua, a partir daquele momento, você só vai ver o modelo daquele carro. Isso é ativação reticular, sabe? Quando a gente passa a ver coisas que está passando na nossa frente o tempo todo e a gente não consegue enxergar, né? Isso aplica-se também para as verdades bíblicas, que muito é dito, muito é orado. Oi? Muito é dito, muito é orado, muito é falado, muito é lido, só que a gente acaba não percebendo a grandeza e a profundidade que tem as coisas. Eu estou dizendo isso porque os 10 mandamentos, ele é uma dessas questões dentro da Bíblia. A gente entende, a maioria, independente de religião, entende os 10 mandamentos de uma forma muito rasa. Só não matarás, só não adulterarás. Será que é só isso que está dizendo essas palavras? Será que só quer dizer isso mesmo? É só não assassinar ninguém? Né? Então, é esse tipo de estudo que a gente vai aprofundar daqui para frente, e assim, que a gente possa estar realmente aberto para poder comentar e para poder abrir nosso coração, às vezes citar alguma coisa que não percebeu ou que o outro percebeu, tá bom? Vamos nessa pegada? Bora. Beleza. Vamos lá. No livro, ali na introdução, tem um trecho dele que diz o seguinte, está na página 9, tá? Daquele livrinho lá. O que acontece? O mundo, ele é caótico, né? O mundo é caótico. Desde que mundo é mundo, o caos reina nele depois que o pecado entrou. Entendeu-se que por uma época, com o avanço da tecnologia, a tecnologia seria a solução de todos os problemas. A tecnologia poderia trazer a paz mundial. E tem um trecho dele que diz o seguinte: isso, assim, só que, na verdade, os problemas, eles não se resolvem, não foram resolvidos, mesmo com a tecnologia, com todos os avanços tidos pela humanidade. Aí no livro diz o seguinte, página 9, isso acontece porque os piores problemas da nossa época não são de natureza científica, e sim moral. Pense por um momento, qual dos grandes problemas que oprimem a sociedade hoje não é de ordem moral? Todos são. Então, por mais que a tecnologia avance, por mais que o homem ache soluções diversas, não importa, a tecnologia, a ciência nunca vai sanar nossos problemas, porque o nosso problema é um problema moral. E isso teve um início. E a gente está vivendo, e a gente espera que isso um dia acabe, né? Todo esse problema moral. Por que é um problema moral? Porque a moral, a essência da moral foi quebrada em algum momento da vida, antes de nós existirmos, certo? Nesse sentido, tem até uma história, eu não sei quem gosta desse tipo de situação, mas eu gosto bastante. Não sei se vocês conhecem a história do Frankenstein, aquele monstro, aquela aberração que foi criada pelo cientista, etc e tal, né? Acho que todo mundo já teve um acesso a essa história em algum momento.
Na verdade, a autora de Frankenstein, que é uma mulher, a Mary Shelley, o que ela fez? Na verdade, ela viu que a ciência estava crescendo absurdamente na época dela, isso em meados de 1800, século XIX, e ela viu que, na verdade, a tecnologia e a ciência ia acabar com a humanidade e não salvar a humanidade, né? Porque o problema da humanidade é um aspecto moral e não um aspecto científico. Então, ela fez essa história mostrando que, na verdade, a ciência iria levar a uma aberração, criar uma aberração com boas intenções, mas iria criar algo ruim. Então, essa é a essência de Frankenstein e tem tudo a ver com o que a gente viveu desse período para cá. Porque tudo acontece, as maldades acontecem. Hoje a gente está vivendo uma questão totalmente bizarra, que é esse negócio do coronavírus. Com todo o dinheiro que o mundo tem, com toda a tecnologia, com todos os avanços da medicina, a gente não consegue solucionar, né? Então assim, não há solução humana para nada. Gente, Ô, Roger, pode falar. É isso que eu você ia falar. se você pegar a história do mundo, igual você está falando, na verdade, o mal está só se aumentando, né? A desigualdade está só aumentando. O rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. E aí até no livro fala aquele exemplo da fome, né? Hoje em dia, e sempre foi, o problema nunca foi falta de comida no mundo, mas sempre foi uns com muitos e outros com poucos. E aí você começa a imaginar onde que vai parar, né? Quando você começa a imaginar nos últimos dias mesmo do mundo, onde que vai chegar. Se cada vez esse espaço entre um e outro está cada vez maior. Aí você começa a imaginar a maldade que vai chegar lá naquele dia. Então, no livro deu alguns exemplos, até, por exemplo, ele falou assim, ó, nós temos um terrorismo. Como que o mundo trata o terrorismo? Com guerra. Uhum. Ou seja, não seria melhor voltar ali para os conceitos bíblicos de Deus e entender que não matarás é a solução? Não seria mais fácil? Não seria mais barato? Né? Então, para você ver que realmente é tudo distorcido, infelizmente, porque a gente sabe que não é só homens que está por trás dessa história. Tem alguém muito maior e muito mais terrível do que nós, orquestrando toda essa crueldade do mundo, né? Bom, Marta, você pode ler para a gente Êxodo 31:18? Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu tô de mudança, então tá tudo encaixotado. Eu não achei minha Bíblia. Então aponte alguém para ler. Aponte alguém para ler. Posso apontar alguém e ver se eu acho? Caldo. E eu vou ver se eu acho uma pelo menos. Vai escutando aí. Eu. 31, Êxodo 31:18. Isso. Êxodo 31, versículo 18. Êxodo. Capítulo 31. Todo mundo achou aí? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Bom, aqui, na verdade, eu queria falar quem é o autor dos 10 mandamentos. É importante que a gente deixe isso muito claro para que a gente não tenha problema com isso. Aqui está dizendo o seguinte, que Moisés foi até o Monte Sinai e Deus deu a Moisés as tábuas de pedra, escrita com seu próprio dedo. Isso é muito significativo. Claro que a gente não vai entrar nessa questão, tal, mas para um judeu lendo isso, é muito significativo, porque quando você registrava algo em pedra, no conceito, na cultura judaica, é algo perpétuo, é algo que não tem fim, é algo para sempre. Então, por isso que de todas as religiões monoteístas, que somos cristãos, judeus e islâmicos, por isso que o judeu ele é tão apegado a essa lei mosaica. Esse é um dos critérios. Não é só essa questão, mas a questão das pedras, das tábuas, ter sido escrito pelo dedo de Deus na pedra, é porque seria algo perpétuo. Além do que é a única
vezes na Bíblia que Deus realmente escreve alguma coisa. Então, de todos os relatos bíblicos, o único momento que Deus ele escreve é nesse momento, tá? Então, aqui fica claro para a gente que Deus é o autor, certo? Foi ele quem fez essas leis, correto? Mas para isso, a gente... Oi, Toninho? Não sei se você ia falar sobre isso ainda, mas acho legal falar por que chegou nesse ponto, né? Por que Deus teve que escrever nas terras, nas tábuas de pedra. Manda ver aí, fala aí. Então, eu até separei um verso aqui, se a gente puder ler, está em Gênesis, capítulo 26. Qual que é? Gênesis, capítulo 26. 26? 26. Verso 5. Verso qual? 5. 5. A Martinha achou a Bíblia, agora ela lê. Quem achou também. Amém. 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 A Norminha tá aí ainda? Tô, Martinha. Lê aí, Pode filha, ler? pelo amor de Deus. Porquanto Abrão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Só o 5? Isso, faz isso aí. Não, o que eu queria dizer é que a lei de Deus sempre existiu. Ela não foi dada aqui no Sinai, quando ele escreveu em pedras com o dedo dele. Ela sempre existiu desde antes do Éden. Porque se você for ver lá, se Adão e Eva pecaram, é porque tinha uma lei. Eles não pecaram, Deus não falou assim, vocês pecaram do nada. Já tinha uma lei desde a criação. E aqui vem falar que Abraão guardava os mandamentos, guardava a lei de Deus. Só que o povo começou a esquecer essas leis, esquecer esses mandamentos de Deus. E aí você lê o relato lá de Êxodo, que ele entrega as tábuas, Deus estava irado. Ali fala que o monte tremia, saía fogo, saía fumaça. Era uma situação ali que Deus estava irado com o seu povo. Ele tinha abandonado a aliança e tinha esquecido os mandamentos. E é nesse contexto que ele vai escrever nas pedras, para mostrar para o povo que aqueles mandamentos são eternos. Aqueles mandamentos existiram desde antes da criação e sempre iam existir. Sim. Eu vou até citar umas questões referentes à origem disso aí. Se a gente parar para pensar, e a gente vai ver na Bíblia isso, vem muito antes da Terra do Éden. Muito antes, né? Da questão da lei de Deus. Ô, Vitória, você pode ler pra gente? Você tá podendo? Peraí que eu vou pegar a Bíblia rapidinho. Desculpa. Você tá com o bebê, não? Não, qual coisa... Não. Ô, Vitória. Eu tô, mas eu vou lá. Passa pra alguém essa, eu vou pegar a Bíblia lá embaixo. Deixa, só não precisa pegar então, não. Não precisa pegar não, Vitória. Lendo. Vitória, a gente vai lendo aqui, tranquilo. Você só vai acompanhando, escutando. Eu pego. Mas pode, se vocês quiserem, passa pra alguém, eu já vou pegar. A Elisângela entrou. Quer ler, Elisângela? Não é Elisângela, é Beth? Ai, desculpa, Elizabeth. Ô, querida, eu entrei agora, não estou aí no contexto de vocês. Está entrando nos mandamentos. Entrando pelo computador e agora que eu vim pelo celular. Qual que é a passagem? Vamos lá, olha só. Gente, então bem-vinda, Elizabeth, ao estudo. É verdade, é a primeira. Eu achei que fosse dar conta aqui de entrar pelo computador e não consegui. Elizabeth, enquanto a Vitória não chega, que a Vitória, nossa colega, ela foi pegar a Bíblia dela, tá? Só para poder te contextualizar. A gente vai estudar aqui os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos.
A cada encontro que nós fizermos, nos próximos 10, a gente vai estar tentando aprofundar cada um desses mandamentos, tá? Hoje é o primeiro, então a gente vai falar um pouco do que é os 10 mandamentos e ver se o tempo permite a gente já aprofundar no primeiro, tá? Então, isso que a gente está fazendo. O que a gente falou até agora? Para a gente tentar extrair o máximo além das palavras, tá? Além do que o mandamento fala, vamos tentar pensar um pouco mais além disso. Vamos sair daquela situação do raso e vamos entrar mais profundamente no que Deus realmente quer falar para a gente. E até agora, o que a gente leu aqui, que realmente acho que é interessante a gente frisar, é que as tábuas dos 10 mandamentos, ela foi escrita pelo dedo de Deus. Deus escreveu e deu a Moisés. Tá? Então, o que a gente falou até agora é isso. E o Toninho, claro, complementou falando que, na verdade, essas leis não se iniciam ali com Moisés, porque elas já existiam antes, não dessa forma quanto em tábuas, mas ela já existia e as pessoas já seguiam ela desde a época de Abraão, desde o Jardim do Éden, etc. Tá bom? Qual que é Então, a isso aí. passagem? Vitória, lê para a gente Malaquias 3, versículo 6, por favor. Peraí, só um minuto. É Malaquias. Capítulo 3, versículo meia dúzia. Amém. Eu não achei ainda. Malaquias fica lá no último livro do Antigo. É o último livro do Antigo Testamento. Aham. É Malaquias o quê? Capítulo 3, versículo meia dúzia. Nossa, faz tanto tempo que eu não pego a Bíblia. Eu nem lembro mais os capítulos. A ordem dos capítulos. Vou lá pegar a minha Bíblia. Fica antes de Mateus, Malaquias. É o último do Velho Testamento. Tá. Peraí. Oh, meu Deus. Está participando. Tá. Quer que eu leia? Como? Foi. Eu achei. Posso ler? Pode ler, pessoal? Já todo mundo achou? Pode. O Senhor não Amém. muda. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tomar? Beleza. Tá. Na verdade é o seguinte, lá em Até os Malaquias. sete, Seguinte, ali no início do versículo 6, é isso que eu queria até frisar, é que Deus, o Senhor, eu não mudo, né? eu não mudo, exatamente. Então, assim, o Senhor não muda de opinião, ele não muda, Deus não muda. É uma das características de Deus. Se a gente for ver ali em primeiro João, fala também que Deus é amor.
Então é uma das características. Deus é amor, Deus não muda, tá? Em outros momentos vai falar o que ele é, que Deus é onipresente, onipotente, enfim, tem umas características. Mas ele tem esse caráter imutável, que ele não muda. Em Salmos também tem um versículo que fala assim, Salmo 102, versículo 27, eu vou ler aqui. Mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. Então, o salmista também fala sobre isso, que o Senhor sempre é o mesmo. Então, Deus não muda. Então, Deus não muda de opinião. Então, ninguém jamais terá autoridade para alterar aquilo que Deus fez, falou, ou até mesmo registrou, tá? Então, é importante a gente dar esse embasamento para que a gente não se perca no meio do caminho, tá? Vamos lá, eu vou tentar só ser um pouquinho mais rápido aqui para a gente poder desenvolver. Vitória, Marisol. Oi. Acha para a gente Salmos 11, 4, e eu vou pedir para a Josi depois aqui ler Apocalipse 11, 19, tá? Salmos 11, 4 primeiro. Amém. Ah, Marcinha tá rápido. Amém. Amém. Eu tenho para mim, Vamos ver, tá? mais ou menos, eu tenho para mim também que parece que o ser humano ele nasce mais com esse contexto, com esse negócio no coração, essa essência em relação aos mandamentos. Eu acho isso, não sei, posso estar enganada. Sim, Mas aí, tipo, concordo. a gente vai se transformando e às vezes vem vindo coisas que vai mudando isso. Mas essa essência, mesmo sem ler a Bíblia, mesmo sem você ter contato direto com essa história, eu acho que a gente já tem, né? E aí, infelizmente, a gente vai se permitindo. A gente tem assim, já nasce com resquício de maldade, né, também, mas no coração a gente sabe mais ou A menos o que gente é sabe, certo. né, que a gente não tem que matar, que a gente não tem que roubar. Sim, É uma mesmo coisa, sem né? ler. Exatamente. Ó, eu vou ler Salmos 11, 4. Certo. O Então, Senhor... Pode ler? Não, é o seguinte, é só para contextualizar. Então é o seguinte, Deus, ele escreveu os 10 mandamentos, Deus não muda, tá? E agora vamos falar de Deus. Aonde que está Deus? E o que tem a ver os 10 mandamentos com onde Deus está? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Bom, então é mais claro aí que o salmista fala que o Senhor está no seu templo, certo? O Senhor tem o seu trono nos céus. Então ele está no seu trono, no seu templo, nos céus. É bom a gente ter isso em mente, porque Deus, ele reside assim, ele reina em um lugar, certo? Agora eu vou pedir para a Josi ler para a gente, e que vocês também acompanhem, Apocalipse 11, 19. Vocês querem achar todo mundo, para a gente ler junto? Apocalipse 11, versículo 19. Porque é importante a gente dar uma referência do Antigo Testamento, que é o salmista falando da onde está Deus, e agora do apóstolo João, que foi o último apóstolo vivo, falando acerca de onde Deus está. Amém. Amém. Todo mundo Amém. achou? Sim. Pode ler, Josi. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Eu queria fazer um link agora, e, gente, se quiserem comentar, por favor, pode interromper no meio aí, não tem problema não, ainda mais essa dinâmica nossa aqui, né? Seguinte, o salmista falou que Deus está no seu templo, no seu trono. Agora, o apóstolo João, em visão ali das profecias, tal, dos últimos tempos, ele vê Deus novamente. Então, Deus está no santuário no céu. E ali foi vista a Arca da Aliança. E agora, eu nem tinha pensado nisso e vou linkar com o que o Toninho falou agora há pouco. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e um grande temporal. É o mesmo fenômeno que acontece quando Deus dá para Moisés, ali no Monte Sinai,
as tábuas dos 10 mandamentos. Uhum. Então, a gente tem que ver alguma similaridade aí. Se a E gente aqui não conseguir Apocalipse aqui é a 7ª trombeta, né? É o momento do juízo, né? Sim, ou seja, passou toda a história e no final dos tempos, Deus está nesse lugar e a Arca da Aliança tem sua importância. A gente vai entrar nesses detalhes, mas é importante que a gente saiba que Deus é Deus, ele fez os 10 mandamentos, ele não mudou, ele não muda, ele reside nos céus, ele está reinando no seu trono, no templo, e nesse templo tem a Arca da Aliança. Isso no céu, a gente não está falando de terra. Tá claro para todo mundo isso, não? Sim. Sim. Tá, agora eu vou ler aqui Êxodo 25, versículo 8 e 9. Êxodo. Só para pontuar um negócio aí que eu estava vendo aqui. Como você disse, todo mundo já sabia que já tinha as leis, já tinha os mandamentos, e parece que quando ele escreveu, foi como se ele estivesse repreendendo, chamando a atenção. Ó, já que vocês não escutaram, eu vou deixar gravado aqui, escrito, para todo mundo entender de vez. Foi lá, escreveu os 10 mandamentos na pedra, para estar lembrando eles daquilo lá, para não esquecer. Era um povo, Jocasta, que estava ali de escravo, entendeu? Eles ficaram muito tempo nessa condição. Não era um povo que... Era um povo, assim, muito chucro, vamos dizer. Eles realmente tinham se esquecido de tudo que Deus tinha falado. E a impressão que dá é que Deus quis falar assim, gente, é isso, isso, isso e isso, sabe? Pontuar. Tentar, assim, facilitar para que eles entendessem e se lembrassem desses mandamentos. Tipo assim, totalmente mastigado. Você vê que o mandamento, assim, ele tem uma frase. Entendeu? Para a pessoa mais humilde, o escravo mais humilde, conseguir compreender esses mandamentos. É por isso que é tão mastigado, você não está entendendo? Você quer que eu desenhe? Exatamente. O desenhou na pedra. E outra coisa que é legal também é que muita gente fala, os 10 mandamentos é para o povo judeu, não é para o nosso tempo, depois de Jesus isso acabou. Mas a gente viu lá que Abraão, antes de ter qualquer povo judeu, guardava esses mandamentos. Adão e Eva guardavam, na verdade. E antes da criação, os anjos já guardavam os mandamentos, porque falam que Lúcifer caiu do céu, então tinha uma lei reinando no céu. E aqui a gente leu agora que no Apocalipse, no dia do juízo, também Deus está reinando na Arca da Aliança, que a gente vai ver que representa também os mandamentos de Deus. Sim. E eu acho também que até mesmo pegando... Pode falar. Eu ia falar um negócio só mais ou menos do que a Marisol falou também. Que ela citou o exemplo aí de Deus ter feito isso, o pessoal lá na época tinha sido cativo por muitos anos e meio que tinha esquecido. Eu acho que dá para pegar até pra gente, né? Na verdade, acho que eu tinha que acordar todo dia e até ler os 10 mandamentos, porque por mais que às vezes a gente tenha essa essência, a gente tá lendo, acho que também seria o ideal, que todo mundo esquece, né? Acaba que esquece. É isso aí. E realmente, passaram 400 anos como escravos, e além disso, eles absorveram toda a cultura e todos os costumes do Egito, e eram costumes totalmente pagãos, então eles tiveram que ser educados novamente, reeducados novamente, né? Para isso que não só os 10 mandamentos, mas outras ordens e regras foram colocadas ali para o povo ser reeducado. Eu vou ler Êxodo 25, capítulo 25, 8 e 9. Todo mundo achou? É um mandamento? Não. É Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Sim, já achei. Beleza? Edivaldo, achou aí, cara? O Edivaldo caiu, acho. Pela internet. Ah, é? Posso ler aqui? O Jocasta não leu ainda. O Jocasta não leu? Eu já li, mas eu leio, não tem problema. Lê pra gente aí, por favor.
e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então, a gente viu então que Deus, ele está no céu, reinando no trono, dentro do templo, com a Arca da Aliança, etc e tal, certo? Aqui é Deus falando para Moisés, dando orientação para Moisés, que ele teria que fazer um santuário nos moldes do que tem no céu, certo? Para quê? Qual é a finalidade desse santuário? Tem duas finalidades. Uma, para que Deus habite no meio do povo. Então, o que Deus está pedindo é que faça um lugar, entre aspas, a semelhança do que eu estou aqui no céu, eu quero ir na terra, para que eu fique no meio de vocês. E a gente não vai entrar nesse detalhe, porque a gente já viu até no estudo anterior ali e tal, que o Toninho ministrou muito bem, as características do santuário que apontavam Jesus Cristo. Mas não é isso que a gente vai ver aqui, tá? A gente vai ver a questão de que Deus pediu para fazer um santuário como tinha o santuário lá no céu, ele quis que fizesse no meio do povo dele. Perfeito? E aí eu queria que... Norma, você pode ler para a gente Êxodo 25, mesmo capítulo, versículo 19 a 22? Sim. Todo mundo achou, tá? Versículo 19 a 22. Amém. Pode ler? Beleza? Vai lá, Norminha. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Show. Então, a gente está tentando construir uma história aqui, certo? A gente está tentando construir uma linha de raciocínio. Então, Deus pediu para Moisés que fizesse o templo, tipo um santuário na terra, para que ele habitasse no meio do povo. E aí, daí, ele começa a dar as ordens de como tem que ser. E daí chega nesse quesito, que é o quê? Aí, gente, está falando da Arca da Aliança, como é que ela deveria ser. Eu quero que vocês se atentem para um detalhe. Ele pediu para que fosse colocado 2 anjos querubins, com as asas estendidas, tal, cobrindo a tampa e etc e tal. Não vamos entrar nos detalhes, tá? Mas o que é importante a gente saber que a Arca da Aliança, onde também nesses mesmos versos diz que seria colocado a tábua dentro dela, ela teria querubins com as asas protegendo a tampa. Por que isso é importante saber? Por que é importante saber? Porque a Bíblia, em um outro local, fala de anjo querubim. E a gente precisa entender o que é um anjo querubim, qual era a função do anjo querubim, e o que ele tem a ver com os 10 mandamentos. E daí a gente consegue entender muita coisa de hoje que a gente vive. Se a gente for lá, aí eu vou pedir... A Marta, você pegou a Bíblia? Peguei. Você pode ler para a gente o capítulo 28, O quê? Não entendi. o livro de Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Qual o versículo? O versículo é do 14 ao 16.
fica Ezequiel? Fica depois de Provérbios, depois de quê? Tá, ó, pouquinho antes do Salmos, novo. Provérbios, Eclesiastes, não, existe tá longe. Tá depois de Salmos, né? Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Antes de Daniel. Eu já achei. Antes de Daniel. Ezequiel, qual capítulo? 28. 28, qual versículo? 14 e 16. 14 e 16. 14 a 16 ou 14 e 16? A 16? 14 a 16. A 16, é. Todo mundo achou? Sim. Tu eras querubim ungido para o proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Até o 16, você falou? Até o 16, é. É, até o 16. Então, aí tá falando, vocês sabem de quem que é esse relato, né? Uhum. Tá falando de Lúcifer. Então, Lúcifer, né, o anjo de luz, ele era um querubim no céu. E como diz aí, ele era um querubim guardião. Quem que Deus pediu para Moisés colocar em cima da Arca da Aliança? Protegendo a Arca da Aliança, com suas asas, protegendo. Então, a gente entende que uma das funções de Lúcifer no céu era estar ao lado ou protegendo a lei do céu. As leis do céu, do céu. O próximo versículo que a gente for ler, a gente vai ler também referente a Lúcifer. Então, o que acontece? Lúcifer era um anjo, um querubim guardião. E ele sabe que Era uma posição elevadíssima, né? Elevadíssima. É o único mais do que o ninguém. Primeiro abaixo de Deus. Exatamente. Para desestabilizar um reino, é só ele querer mudar o quê? As regras desse reino. E ele sabia disso, mais do que ninguém, porque ele era um querubim guardião. Então, atacando as leis, atacando o princípio do reino, ele consegue corromper muitos com ele. E ele fez isso no céu e faz com a gente hoje. Entende? E daí, se a gente for ler ali na sequência, vai ser em... Quem pode ler Isaías, capítulo 14? Deixa que eu leio aqui. Isaías 14, versículo 12 a 14. Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14. Posso ler? Isaías 14, do versículo 12 a 14. Posso ler? Amém. Fala Sim. assim. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como Altíssimo. Observe, Lúcifer quis ser maior do que Deus, certo? Então, o objetivo desse anjo querubim era o quê? Era de reinar como Deus. E ele sabia, de uma certa forma, que para fazer isso ele tinha que acabar com o reino de Deus, com o reinado dele. E como que se acaba com um reinado? Através de guerra. Você precisa desmoralizar quem? O rei. E ele queria esse lugar. Então,
a gente tem que entender o seguinte, tabernáculo, o templo que foi feito aqui na terra, que acompanhou o povo de Israel durante o deserto, e que depois eles construíram em Jerusalém, ele nada mais é do que o seguinte, para representar o local onde Deus está. A Arca da Aliança, ela está no lugar mais importante dentro do santuário, que é onde Deus fica. E é claro que a gente poderia pegar diversos versículos aqui para poder discorrer e tal, mas é bom que a gente entenda o seguinte, que a glória de Deus se manifestava na Arca da Aliança. Então ela quer dizer, ela está se comparando que a Arca da Aliança é onde Deus reina, é como se fosse o trono de Deus. E qual que é a base do trono de Deus na terra e no céu? Porque o que foi feito na terra era um espelho e imagem daquilo que tinha no céu. Eram as leis de Deus. Os 10 mandamentos estavam dentro da arca. Então, as leis de Deus é a base do seu reinado. Se você tira as leis de Deus, você diz que Deus não é Deus, ele não é rei. E Lúcifer sabia disso. E ele fez isso no céu e continua fazendo hoje. Então, tudo que a gente for estudar daqui para frente, a gente precisa ter o entendimento de que o principal objetivo de Satanás é destruir a moral de Deus. E a moral de Deus está na lei dele. E, infelizmente, a gente corrompe isso diariamente. Mas o problema não é esse. O problema é a gente brigar que as leis estão erradas. Porque daí a gente fica do lado do adversário e não do lado de Deus. Isso é muito louco. Aí vai cair até na questão, que é outra questão, até de pecado contra o Espírito Santo, de você não aceitar de forma alguma. Você recusa, até quando seu coração fica uma pedra, e para você aquilo já torna normal. Falar não para as leis de Deus. Entende? Então, isso é muito mais profundo do que a gente pensa. Seguindo aqui, é o seguinte. A Arca da Aliança, ela estava no santuário, em algum momento, e ela estava na terra. E hoje a gente não sabe mais onde está a Arca da Aliança, a gente não sabe onde estão as tábuas dos 10 mandamentos. Tá? Existem algumas referências bíblicas para isso, que a última menção da Arca da Aliança, onde estavam os 10 mandamentos dentro, a última menção na Bíblia foi no reinado do rei Josias, e ele reconstruiu o templo e pediu para que ela fosse colocada dentro da arca. Após essa menção, no reinado de seu neto, Nabucodonosor vem e acaba com Jerusalém, com o templo. E não se fala mais, e a única coisa que fala é que Nabucodonosor levou alguns utensílios do templo para a Babilônia. Aí cai naquela questão, pode ser que um desses utensílios levados para a Babilônia tenha sido as tábuas dos 10 mandamentos. Pode ser, uma suposição. Como pode ser também que os judeus tenham escondido a tábua dos 10 mandamentos e ela não tenha sido levada. Pode ser muita coisa. Mas o importante, que aí eu queria que ela seria apenas um amuleto hoje. Porque quando Cristo vem, Cristo substitui a lei? Não, jamais. Só que Cristo dá um novo significado para todo ritual, para tudo aquilo que significava o templo. Por isso que nunca mais, desde o ano 71 da Era Moderna, nunca mais vai ser reconstruído o templo, porque Deus não vai permitir que isso aconteça. Seria muito fácil os judeus hoje reconstruir o templo, fazer uma nova tábua, colocar tudo de acordo lá, seria muito fácil. Os judeus são os caras mais ricos do mundo, né? Mas não fazem isso por quê? Porque Deus não autoriza. Porque hoje, tudo está no sacrifício de Cristo. Porém, a essência permanece. E é nesse quesito que a gente tem que se apegar. Que Deus mora no local, no céu, e lá tem uma ordem, lá tem uma lei. E essa lei foi tentada ser corrompida por um dos anjos que era responsável por guardar essa lei. E esse anjo foi expulso do céu por esse motivo. E aqui na terra ele quer fazer a mesma coisa que ele fez no céu. E a gente vai fazer uma escolha, como os anjos todos fizeram. Ficar do lado de Deus ou ficar do lado de Lúcifer.
Deus deixa isso muito claro para a gente. E a gente tem que fazer essa escolha. A Josi está falando baixo. Vocês estão escutando a Josi falando? Não. Não, a Josi perguntou assim para mim, como assim Deus não permite que eles reconstruam o templo lá em Jerusalém? Simplesmente porque não reconstruíram. Jesus deu a profecia, né? Que não ia ficar pedra sobre pedra. É por profecia, então, que eles não conseguem fazer. Sim, o templo foi destruído uns 30 e poucos anos depois que Jesus morreu. Depois disso, eles quiseram várias vezes e nunca foi permitido. Não vai acontecer. Profeticamente, nunca mais. Não vai acontecer. O que foi feito uma vez não será feito outra vez, é isso, no caso. Mesmo porque Jesus, ele fez uma profecia. Quando ele chega no templo, que tem até aquela passagem, que ele viu o comércio no templo, ele começou a destruir o comércio lá e tal, e ele falou assim, aqui não ficará pedra sobre pedra, etc e tal. Lá. Era uma profecia, não para aquele momento que ia ser destruído, que ele queria destruir o templo, mas ele estava profetizando para quando teve a invasão de Jerusalém, a última invasão que destruiu o templo, etc e tal. E daí ele até fala ele fala o que os seus seguidores, né, deveriam fazer quando o templo fosse destruído, né? As grávidas, enfim, daí já é uma outra história, mas é uma profecia até de Cristo, né? É uma profecia até de Cristo. Gente, pode ser comparado com a Arca de Noé, que teve uma vez só, que foi avisado e que nunca mais iria ter, que não iria acontecer mais aquilo daquela forma. Sim. Aí, sim, com certeza. Aí, se a gente for voltar, que Deus não muda, ele não vai mudar de opinião. Não vai chegar agora e lançar uma nova regra, não. Vamos reconstruir o templo para o Messias voltar novamente. Deus, isso não faz parte do caráter de Deus. Entendeu? Então uma vez estabelecido para sempre, né? E a gente tem que, e nós temos que escolher um lado, a seguir, o lado de Deus ou o lado de Lúcifer, de uma certa forma, né? E dentro desse conflito existem muitas coisas, e uma delas é a essência da lei. E é aí que a gente vai entrar a partir de agora. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, senão vai acabar minha bateria, gente. E vou desligar, peraí, rapidão. Bom, É tipo assim, não existe meio termo, né? Ou você tá de um lado ou você tá do outro. Sim, exatamente. Para a gente entrar no primeiro mandamento, eu queria só ler um versículo aqui que está em Mateus 22. Ele é bem conhecido, mas ele resume tudo, na verdade, né? Foi perguntado para Jesus assim, Jesus, mestre, qual é o maior mandamento, né? Aí respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Depois fala do próximo. Então, a lei, ela resume quem é Deus, que está lá em 1 João. Se Deus é amor, a lei resume exatamente o caráter de Deus, né? Que é puramente amor. Gente, agora são 9 horas. A gente vai começar o primeiro mandamento aqui agora. Tá confortável o horário para vocês? O que vocês acham? Tá tranquilo para mim. Minha bateria acabou. Minha bateria acabou. O Edivaldo também caiu um pouco mais. A internet dele caiu. Quer deixar o primeiro mandamento pro próximo? Ai, eu achava bom ele participar. Não tá. Porque ele é novato. Não ficar muito longo isso também, né, Roy? Pode ser. Se a internet acho que já tem muita informação pra gente seguir lá e até o próximo. A próxima vez a gente pode estar junto, eu e ele. Se a internet dele sexta-feira? Depois da manhã já, né? Isso. Ah, meu Deus, sexta-feira não sei se eu vou ter. Eu vou mudar sexta-feira. E lá ainda não tem internet. Vou tentar pelo dados do Office. Ou eu posso ir para lá também, ver com ele. Bom, a gente dá um jeito.
Não, beleza. Ficou claro hoje, assim, meio confuso? Alguma dúvida aí, gente? Você quis fazer tipo um embasamento para começar os primeiros mandamentos. O Isso. primeiro mandamento, é isso? Isso. Acho que eu entendi. Mostrando Resumindo, de que as Deus leis não já muda, existiam né? nos mandamentos. Como? Como Jocasta Não entendi. resumindo, que as leis já existiam antes dele ter escrito a tábua dos 10 mandamentos. E que um deles que já sabia que era Lúcifer, né? E por isso que o mundo está do jeito que está, que ele sabe das leis, sabe das vontades, dos propósitos que Deus tinha, por isso ele já veio para o mundo já virando de ponta cabeça, querendo fazer o contrário. Exatamente. 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 Certo? Então tá. Temos um espião aqui. Aí na sexta a gente faz de novo. Acho que depois a Vitória vai fazer, né, Vitória? Você estiver tranquila aí, né? Caso você tá com a bebê muito novinha ainda. Mas aí então a gente entra de fato no mandamento no próximo. O Rodney vai continuar, né, Rodney? Pode ser. Então fechou. Aí a gente vai conversando lá no grupo. Vai continuar Ok. amanhã de sexta? Vai acabar de Isso. falar do primeiro de sexta? Isso. Aí na terça-feira a gente faz o 2 com você, pode ser? Pode. Então fechou, galera. Tá bom. Fechou. Alguém se propõe a orar? Marisol. Não, eu tô apontando você. Tô brincando. Eu voto na Marisol. Pronto. Eu também. Então tá, gente. Oremos. Deus, obrigada porque estamos aqui reunidos à distância, mas o desejo do nosso coração é aprender sobre ti, aprender sobre o teu amor. Obrigada porque temos uma lei que rege não só a nossa vida, mas rege todo o universo. E ao estudarmos essas leis, possamos entender os princípios por detrás de cada mandamento e que assim, meu Deus, possamos nos preparar para o breve encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Nos guarde, esteja conosco sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fechou. Tchau, gente. É isso, Valeu, gente. gente. Tchau, até a próxima. Até sexta. Tchau a todos. Boa Não noite. corte, não sai de casa, usem máscara, álcool gel.